Boa noite, nós estamos iniciando mais uma live de estudo bíblico. Nós somos da Igreja Presbiteriana em Conservatória. Nesses tempos de coronavírus não estamos podendo nos reunir oficialmente, não presencialmente, então nos reunimos como a tecnologia nos permite. Deus deu ao homem sabedoria para criar esse instrumento, e esse instrumento pode ser usado também para reunir o povo de Deus numa época como esta. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês novamente. Certamente algumas pessoas ainda estão se chegando, se aproximando, estarão aqui também daqui a pouco. Pessoas que nos acompanham normalmente, toda quarta-feira, todo domingo. E não é muito justo também que não as esperemos em nada, né? Mas eu quero aproveitar então para dar algumas boas notícias. Nós estamos voltando a funcionar na igreja aos domingos, conforme o planejamento, conforme as instruções da nossa prefeitura. Então, com um número reduzido de pessoas, né, aos domingos, as pessoas bem separadas, uso de máscara, álcool gel, tudo conforme manda o figurino. Nós estamos funcionando aos domingos. Temos culto às 5 da tarde, às 6 da tarde e às 7 horas da noite. É preciso que haja uma inscrição prévia. Muita gente já está inscrito, já está fixado nos seus horários, ainda temos algumas poucas vagas. Se por acaso completarmos todas as vagas, vamos abrir novos horários. Nós vamos funcionar quase que normalmente. Os cultos acontecem normalmente, com tudo que tem direito. O culto das 19 horas também é transmitido pela live. Algumas pessoas não podem simplesmente ir, né? Não podem mesmo, ou estão adoentadas, ou são pessoas de mais idade, não podem estar conosco, então assistem de casa, né? Essas pessoas, se por acaso perderem, por exemplo, a Santa Ceia, não precisam ficar sem. Basta nos convocar e nós lá estaremos servindo a ceia a quem não está podendo ir à igreja. Mas se você pode, não deixe de estar presente. É muito bom estar com os irmãos. Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos estar muito próximos, mas apenas de ver, né, uma distância já razoável e poder conversar, né, já alegra demais o nosso coração, né. Às quartas-feiras ainda não está compensando nós nos reunirmos na igreja. Então, por enquanto, estamos nos reunindo assim, né, pela live. Daqui a pouco, conforme as coisas forem progredindo, nós vamos também fazer presencialmente. Eu quero dar aqui as boas-vindas a algumas pessoas que já passaram por aqui, né, o Olavo, a Jéssica, e muito especialmente o Jorge Xavier, meu amigo de muito tempo, está nos assistindo. Jorge, seja muito bem-vindo à nossa live desta noite. É um prazer grande ter você aqui, com uma saudade grande, né, de todo mundo que a gente não vê já há algum tempo. Mas eu agora em Conservatória, né, estou um pouco afastado dos amigos de mais longe. A hora está passando, o horário não vai nos esperar, e eu quero então iniciar com vocês sem demora, sem mais delongas, né, dadas já as notícias. Quero iniciar a nossa live desta noite, nosso estudo dessa noite, orando com você, orando por você, orando pela nossa cidade, pelas nossas famílias, para que Deus continue conservando o seu povo que se reúne, né? Samuel Dornelles, seja muito bem-vindo aí à nossa live, continue aí. Não se esqueça, aproveita, né, dá aí, se inscreve no canal, dá o seu like aí, faz o seu comentário. Vai ser muito, muito bom poder ter o retorno de cada um de vocês. Vamos orar? Deus querido, é bom estar na tua presença, meu Senhor, com esse teu povo que nos assiste nesta noite. Temos a certeza que o teu cuidado está sobre nós, estamos vencendo, a Deus, esta pandemia. Alguns
ficam doentes, mas vencem a doença, saem vitoriosos em nome de Jesus, e outros simplesmente nem doentes estão ficando. Temos a certeza que isso é o teu cuidado. Continue abençoando os teus filhos, ó Deus, abençoando nossas famílias, nossa cidade, nossa igreja. Detenha, ó Deus, este coronavírus. Sabemos que somente a tua mão pode extinguir esta ameaça. Nós estamos depositando a nossa confiança nas tuas mãos. Fazemos tudo o que é necessário. Toda a nossa higiene pessoal, todo o nosso convívio social está de acordo com as normas. Mas nós sabemos que, apesar de tudo isso, somente a tua mão poderosa pode apagar a força do fogo, pode fechar a boca do leão. Por isso nós nos entregamos aos teus cuidados. Que a nossa mente, ó Deus, seja aberta nesse instante, que sejamos tomados pelo teu Espírito Santo para compreender o que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Temos aqui o Igor, né? Olha só, o Igor está conosco, né? Igor, seja muito bem-vindo também. Saudade do Igor, né? Tempo que a gente não se vê. O Igor tem nos assistido lá na congregação de Pedro Carlos. Queridos, o nosso estudo é um estudo bíblico. Não podemos fazer um estudo bíblico sem ler a Bíblia, né? Sempre baseado na palavra de Deus. Então eu quero ler com você. Se você não tiver a sua Bíblia aberta aí, não for acompanhar, não se preocupe. Basta que você nos acompanhe então, ouvindo, né? Nós vamos ler a palavra de Deus, segundo está escrita em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 3, versos 16 a 23. Então, 1 João, capítulo 3, versos 16 a 23. A palavra de Deus fala assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém. Palavra de Deus que nos foi lida. Eu leio essa palavra de Deus, querido, e eu sempre penso comigo mesmo. Eu não sou um pobre soberbo. Sou pobre sim, mas não soberbo. A soberba, saibam vocês, não é privativa de quem é rico, de quem tem dinheiro. Tem muito pobre soberbo por aí, né? O sujeito é pobre, mas ele não quer ajuda, não aceita ajuda, não diz que está precisando de nada, se aborrece se alguém quiser ajudá-lo, acha que isso é ofensa a alguém tentar ajudá-lo. Eu não sou pobre soberbo. Eu aceito ajuda, eu gosto de receber ajuda, eu gosto de me sentir amado, eu gosto de ser ouvido, eu gosto de quando eu preciso e peço ajuda, eu gosto que as pessoas me ouçam e me ajudem. Eu gosto disso, eu me sinto acolhido, me sinto amado, não me sinto sozinho. Só que esta capacidade de receber ajuda, essa condição de receber ajuda, de ser ouvido, de ser ajudado, isso não é uma coisa que se encontra por aí em qualquer esquina. Não se compra com dinheiro, não se acha perdido. Isso é algo que deve ser plantado e cultivado. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a plantar e cultivar essa condição de receber ajuda, de ser ouvido e de receber ajuda em tempos de necessidade.
E é por isso que eu quero meditar com vocês nesta noite, quero trazer o nosso estudo para esse tema gostoso que eu tenho certeza muitos estão ligados a ele, né? Como obter os favores do amor divino. Aquele que ama favorece. É impossível alguém amar e não favorecer. Por que um pai favorece o filho ao invés de favorecer o vizinho? Porque ele ama ao seu filho, né? Um homem favorece mais a esposa favorece mais ao seu esposo, dentre todas as pessoas, porque quem ama favorece. Se Deus nos ama, então Deus nos favorece. Ora, então, como obter os favores do amor divino? Amor é uma palavra muito bonita e de significado muito sublime. E é tão bonito e é tão sublime que essa palavra começou a ser usada por outras coisas para tentar agregar valor a essas coisas, porque coisas que não têm valor. Então começaram essas coisas a ser chamadas de amor, ou dizer-se que tem alguma coisa a ver com o amor, para ver se essas coisas são valorizadas, se a palavra amor agrega valor a essas coisas. Hoje, por exemplo, usa-se muito fazer amor como uma coisa que não tem nada a ver com amor. Muitas vezes se faz até sem amor. Amor é outra coisa. Amor é uma coisa muito sublime, uma coisa muito, muito gostosa. Amor é algo que favorece. E nós precisamos aprender a obter os favores de um Deus que nos ama. Porque Deus nos ama. E Ele pode nos amar mais e mais e mais. E nós podemos obter dos seus favores também mais e mais e mais. A Bíblia é o manual de vida, é o manual de fé para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, para todos aqueles que desejam chegar ao céu da glória, desejam uma vida eterna na felicidade. Então a Bíblia nos ensina a respeito de amor, porque o nosso tema é como obter os favores do amor divino. Então precisamos entender sobre o amor. Como é que funciona o amor? Como é que o amor trabalha? Se nós compreendermos como é que funciona a mecânica do amor, então nós conseguiremos obter os favores que este amor nos traz. A Bíblia então nos ensina nesse texto que nós lemos, primeiro, que o amor só é verdadeiro se ele for demonstrado, se ele for vivenciado, se ele for compartilhado. Então o amor só é verdadeiro, nós vimos nesse texto e vamos explicar isso, o amor só é verdadeiro se ele for vivenciado, se ele for compartilhado, se ele for demonstrado, se ele tiver a capacidade de ser visto. Aí ele é verdadeiro. E esse amor verdadeiro, ele possui 3 pilares, ele se apoia em 3 coisas. É uma tríade. Eu, você e Deus. Tem muita gente querendo viver amor também numa tríade, né? Um amor com 3 pontas. E não querem incluir Deus. E aí a coisa desanda. Porque isso não é amor. O verdadeiro amor, ele se apoia em 3 pilares. Eu, você e Deus. E o amor só é verdadeiro se ele for compartilhado. Se ele tiver a capacidade de ser visto, se ele for vivenciado. O texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos outros. Versículo dividido em 2 partes. A primeira dizendo que nós conhecemos o amor porque Cristo deu a sua vida por nós. Vejam que Jesus Cristo, nos amando, Deus que nos ama, nos favorece. Então já começamos a obter os favores do amor de Deus. E Jesus Cristo, quando deu a sua vida, ele demonstrou esse amor. Vejam que ele não apenas sentiu, ele não apenas falou, ele demonstrou, ele viveu isso. Ele viveu conosco, ele viveu por nós, ele morreu por nós. Então ele demonstrou que nos ama. E é aí que a gente conhece o amor, né? É nessa vivência. E a Bíblia diz isso, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos então dar a nossa vida
pelos irmãos. E aí alguém diz, mas eu tenho que morrer pelo irmão? Não, calma, calma, ninguém está te pedindo para morrer, pelo menos não agora. A questão aqui ela é mais filosófica, né? Ela é mais assim, para você entender como a coisa funciona. Porque se eu der a minha vida pelo irmão, eu dou a vida para que o irmão viva e viva feliz. Mas se ele também dá a vida para que eu viva e eu viva feliz, eu não preciso morrer. Eu vou viver feliz porque ele está fazendo isso. E ele também vai viver feliz porque eu estou dando a vida por ele. Então esse é uma mecânica em que todo mundo ganha. A Bíblia tira o nosso umbigo do centro do mundo. A Bíblia começa a nos dizer que nós vivemos em relação aos nossos irmãos, aqueles que estão conosco. E nós vivemos assim porque Jesus fez isso. Então vejam como inclui as três coisas. É eu e você porque Jesus fez isso. Jesus fez isso por mim, eu faço por você. Jesus fez por você, você faz por mim. Então nós vivemos essa tríade amorosa. Eu, você e Deus. Demonstrando o amor, vivendo o amor. E ela vai dizer então, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer de necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vejam que a Bíblia começa a falar de dar a sua vida apenas para trazer a coisa ao extremo. Se você é capaz de dar a sua vida por alguém, então você é capaz de fazer qualquer coisa por esse alguém. Até mesmo pegar dos seus recursos, caso você tenha esses recursos deste mundo, e favorecer alguém. Agora, aquele que diz que ama, tem recursos e não favorece aos outros, por mais que ele diga que ama, ele na verdade não ama. Ele jamais seria capaz de dar a vida por alguém, porque nem os recursos deste mundo ele é capaz de ceder. Ele não favorece ninguém com os recursos que tem. Como é que ele vai então dizer que ama a ponto de dar a sua vida por alguém? E se ele não ama a ponto de dar a vida por alguém, ele não pode exigir, não pode esperar que ninguém o ame a ponto de dar a sua vida por ele também. E aí sim, traz um sentimento de solidão tremendo. Porque a única coisa que vai fazer companhia para esta pessoa são os seus recursos financeiros. Não são pessoas e não é Deus. Então dar a vida é uma questão de exagero de termo, para você saber que quem é capaz de fazer isso, não será necessário, mas se você for capaz de fazer isso, então você é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive possuindo recursos deste mundo, porque alguns não possuem, né, favorecer ao seu irmão. E o versículo 18 nos diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Quando nós lemos esse texto na sua língua original, ele fala de palavra e de língua porque há dois sentidos ligeiramente diferentes nisso aqui. Quando ele fala de palavra, é porque você está falando com alguém que ama a um outro alguém. Eu amo demais ao fulano, eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo fulano, pela fulana, né? Isso é o amor de palavra. E quando ele fala o amor de língua, o sentido da palavra que ele está usando é falar que ama, é com a pessoa. Então uma coisa é você falar para alguém que ama outro alguém. Outra coisa é você falar diretamente com este alguém. Eu te amo. E o que a Bíblia está dizendo é, olha, isso não adianta nada não, tá? Falar para todo mundo que ama alguém, ou falar para este alguém que ama este alguém. Isso não resolve muita coisa. O falar é importante. A pessoa precisa ouvir isso. Ela precisa saber, ela precisa ouvir que você a ama. Isso é muito bom, isso deve ser feito. Porém, isto só não resolve. E ele diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é então este amar de fato, amar de verdade? O que ele está dizendo aqui é que você tem que demonstrar este amor. O que ele está dizendo aqui é que o seu amor tem que te levar a atitudes. O que ele está dizendo aqui é que este amor tem que mover você a fazer alguma coisa. Isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que não se prende ao sentimento apenas e não à palavra apenas,
mas também há uma atitude. Se você tem a atitude, mas não tem o sentimento, nunca diz que ama, alguma coisa está faltando. Se você fala que ama, mas não tem o sentimento, não tem as atitudes, alguma coisa está faltando. Se você tem o sentimento, mas não fala, não age, está faltando muita coisa. Então o verdadeiro amor... Com licença. O verdadeiro amor sente. O verdadeiro amor fala. O verdadeiro amor faz. E o verso seguinte, que é o verso 19, é muito interessante, porque ele fala: nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Ora, nisso você conhece que o seu sentimento de amor é verdadeiro. Quando você sente, quando você fala e quando você faz, lá no seu coração, você sabe que tudo isso é verdade. Você sabe que isso não é falsidade. Por mais que algumas pessoas possam não acreditar, por mais que alguém diga alguma coisa contra você, no seu coração, você conhece a sua sinceridade. Você sabe que isso é verdade. Então você não é do povo da mentira, você é do povo da verdade. E isso tranquiliza o seu coração. E é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo agora. Então, se você tem essa sinceridade, você pode se apresentar diante de Deus em paz, de maneira tranquila e de maneira sem medo. Se você engana, não sente, ou não fala, ou não faz, se o seu sentimento está capenga, tem alguma coisa errada, aí a gente fica meio preocupado. Mas se você tem absoluta certeza da sinceridade do seu coração, a Bíblia diz, então você pode se apresentar perante Deus com tranquilidade no seu coração. E ele vai dizer por quê. Sabe por quê? Diz assim o versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então veja, você se conhece. Você conhece o seu coração. E quando você chega diante de Deus, você pode enganar a todo mundo, mas você não engana a Deus. Porque se o teu coração sabe, se no fundo você sabe que você não está em completa sinceridade, Deus que conhece os corações, Deus que é maior do que o coração, Deus também sabe. Então, por mais que você queira enganar A ou B, por mais que eu queira enganar A ou B, por mais que eu diga que ame e não amo, por mais que eu até sinto que amo, mas não falo ou não faço, e eu penso que isso é suficiente, e o meu coração diz assim, não é suficiente, você está devendo, você devia fazer alguma coisa, você devia tomar essa atitude, tomar aquela atitude, você não está tomando. Se o meu coração me acusa, por mais que as pessoas todas digam, oh, mas você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa boníssima, como é que Deus não vai amar uma pessoa assim? Mas se o seu coração está te acusando, dizendo que está faltando alguma coisa, Deus é maior do que o teu coração, Deus também sabe que está faltando alguma coisa. Você não vai enganar a Deus, porque se o nosso coração nos acusa, queridos, se lá no fundo da sua alma você sabe que está devendo, Deus é maior do que o nosso coração. Ele sabe que o seu amor está capenga. É falso, mas se nós não quisermos usar a palavra um amor falso, que é muito pesado, tem gente que acha que é politicamente incorreto, então vamos dizer, Deus sabe que no mínimo esse amor está capenga. A gente pode enganar todo mundo, mas não podemos enganar a Deus. E ele vai dizer ao contrário disso. O versículo 21 fala, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, se você está em sinceridade de coração, se o seu coração não te acusa, você sabe que está fazendo todo o possível. Você sabe quais são os seus sentimentos por aquela pessoa, que são bons sentimentos. Ela sabe disso porque você fala com ela e você demonstra isso, você faz. Faz por ela o que ela precisa. Faz alguma coisa para que ela se torne uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais feliz. Se é assim que você ama, Deus conhece o teu coração. Ele sabe da sua sinceridade. E aí, como você não está vivendo um amor de falsidade, como você não está vivendo um amor capenga,
quando você está vivendo a plenitude do seu sentimento, das suas palavras, das suas ações, então você se apresenta diante de Deus com toda a tranquilidade, com toda a paz. É o que diz o versículo 21, com toda confiança, se o seu coração está de fato aplicado nessas coisas. Aí você vai diante de Deus com toda a segurança, no presente e no porvir, nesta vida e na vida futura. E aí essa é a grande diferença entre aquele que de fato anda nos caminhos do Senhor e aquele que até tenta nos enganar. Aqueles que desejam parecer, mas no fundo de seus corações, e veja, eu não estou falando aqui que alguém deve julgar alguém, ou que esse deve julgar aquele, ou que nós podemos olhar o amor do outro e dizer, aquele está amando de maneira falsa, aquele está amando de maneira verdadeira. Ninguém tem a capacidade de apontar ninguém. Ninguém tem a capacidade de dizer quem está amando de verdade e quem não está amando de verdade. Por isso é que a Bíblia diz que é o coração é que acusa, é o nosso coração é que fala conosco, porque nós conhecemos as nossas condições. A Bíblia começou dizendo que se nós temos recursos e não ajudamos, muitas vezes não temos recursos. Não temos recursos de várias maneiras, né? Nós não podemos ajudar muitas vezes alguma pessoa, um ente querido, um parente, um vizinho, ou qualquer outra pessoa. Essas campanhas humanitárias que se faz, muitas vezes nós simplesmente não estamos em nenhuma condição. Deus conhece o coração, mas também pode ser que estejamos dizendo que não temos. Deus conhece o nosso coração. É interessante que o verso 22 vai dizer assim, ó, e agora sim, vem? Nosso tema era como obter os benefícios do amor divino. O versículo diz assim, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Então, olha, ele primeiro fala assim, se o coração não nos acusa, temos confiança, e o que pedimos, receberemos. Claro, você está em confiança diante de Deus, você está em paz diante de Deus, você está em sinceridade diante de Deus. E é isso que a Bíblia vai nos dizer, aquele que está em paz com Deus, em sinceridade de coração com Deus, aquele que está na sua plenitude de vida com Deus, Deus vai favorecê-lo. Essa confiança, ela se aplica não só ao nosso sentimento de confiança com Deus, mas ela se aplica também à satisfação das nossas necessidades. Você sabe que as suas necessidades serão absolutamente supridas. Tudo o que pedirmos, receberemos, é o que ele diz. A palavra tudo significa tudo. Ora, então tudo o que pedimos, recebemos. Mas note o se. Se o nosso coração está em sinceridade diante de Deus. Se o nosso amor, que vem de Deus, passa por nós para chegar ao outro, se tudo isso é sincero. Se dizemos que amamos, falamos que amamos, mas agimos com este amor. E este amor nós o temos por quê? Porque Cristo nos amou primeiro. Cristo nos mandou amar. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. E é assim que o texto que nós lemos começou, que nós conhecemos o amor porque Cristo deu a sua vida por nós. Então vejam que é uma tríade. O amor brota de Deus, atravessa o nosso coração e atinge o nosso semelhante. E aí quando a gente consegue isso, quando você consegue essa sinceridade diante de Deus, quando você consegue cultivar esse tipo de amor no seu coração, a Bíblia diz que tudo que você pedir, você vai receber. Porque Deus te ama. E porque Deus te ama, Deus vai te favorecer. O versículo 23, o último versículo que nós lemos, disse assim, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então vejam que coisa assim que é tão interessante que ela vem fazer esse fechamento, né? A Bíblia está nos dizendo que o mandamento é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, é crer no nome de Jesus. Jesus é o representante de Deus. Jesus veio nos ensinar como é que se faz. Ele disse, eu sou o caminho. É assim que Deus quer.
E como é que Deus quer? O que é que ele fez para demonstrar como Deus quer? Deixou a sua glória por nós, viveu por nós, morreu por nós, viveu para nos favorecer, morreu para nos favorecer. Por isso Deus o favoreceu com muito mais vida, com vida e abundância. Ele agora está assentado à destra de Deus. É assim que se faz. Ele demonstrou. E nós obedecemos aos seus mandamentos. Fazemos exatamente como ele fez. Estamos dispostos a dar a nossa vida por aquele que está necessitado disso. Ah, mas eu vou ter que morrer então, pastor? Não, você não vai ter que morrer. Porque a ideia aqui é que se você favorece ao outro e o outro te favorece, ambos são favorecidos. Se você é capaz de dar a sua vida por ele e ele é capaz de dar a sua vida por você, ambos são favorecidos. Ninguém morre, todo mundo ganha. É por isso que a Bíblia diz, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, acaba ganhando. Porque esse é o jogo do amor. É assim que você consegue as bênçãos, os benefícios do amor divino. É cultivando no seu próprio coração esse amor que brota de Deus em você, atravessa você e atinge aos outros. É isso que Cristo determinou. Foi isso que Cristo ensinou. É preciso acreditarmos firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, portanto, aquilo que Jesus fez é o que Deus queria que fosse feito. Precisamos crer firmemente que Jesus Cristo, como Filho de Deus, andou nos caminhos de Deus e, portanto, são esses caminhos que precisamos andar também. E se andamos nos caminhos de Jesus, se Jesus é o nosso caminho, se a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, se é o Espírito Santo que está iluminando a nossa mente, a nossa alma, o nosso caminho, para fazermos aquilo que agrada ao coração de Deus, não tem como, queridos, Deus não nos beneficiar. Não tem como estarmos em necessidade de alguma coisa e Deus não nos favorecer. É verdade que algumas pessoas desejam favorecimentos imerecidos. É verdade que algumas pessoas desejam favorecimentos que extrapolam em muito aquilo que Deus tem para cada ser humano. É verdade que há pessoas que são assim. E é claro, chega uma hora de limite que Deus não tem mais, não pode mais atender. Não é que ele não tenha poderes para isso, ele tem, mas ele não vai fazer, senão o plano desanda. Por exemplo, nós ficamos doentes e pedimos a Deus a cura, queremos viver. Imagine se cada vez que nós orássemos assim, Deus nos atendesse. Ninguém morria mais. Já pensou? Ninguém morria. Ficou doente, orou, pediu a Deus, está curado. Ficou doente, orou, pediu a Deus, está curado. Ficou doente, orou, pediu, está curado. Pronto, não morre nunca mais. É possível isso? Não é possível. A vida eterna não é aqui. Então é claro que recebemos a cura de Deus. É claro que recebemos. Mas isso não é um processo que se repete eternamente. Porque senão, ninguém deixa mais este mundo. Tá certo? Chega uma hora que a gente tem que abrir vaga aí para mais alguém. Tá certo? E nós temos que assumir o nosso lugar no reino de glória, junto ao Pai. E é por isso que a Bíblia diz que quando nós obedecemos ao que Jesus manda, quando fazemos aquilo que tem que ser feito, e é amar desse jeito porque Cristo nos amou, porque Cristo determinou, porque Cristo é o nosso caminho, porque Ele é o nosso referencial. Quando fazemos isso, nós nos apresentamos diante de Deus em paz. Foi o que nós lemos aqui. Nos apresentamos diante dele em paz. Nesta vida e na vida por vir. Agora e no futuro. Nesta terra e na outra terra. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus nos ensina o caminho das pedras através da sua palavra. Isso não é fácil, queridos. Amar desse jeito não é fácil. Se fosse fácil, Deus não precisava mandar. Mesmo mandando, Jesus não precisava vir mostrar como é que é. E nós vimos pela demonstração de Jesus que é difícil. Mas esse é o caminho. Acreditem, não existe outro caminho. O caminho dos benefícios do amor divino é o amor. O caminho dos benefícios do povo de Deus é o amor.
O caminho dos benefícios de Deus nesta vida é o amor. Os benefícios do amor divino na outra vida vêm através do amor. É a prática do amor é que pode mudar este mundo. É a prática do amor é que pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida, pode mudar a nossa cidade, pode mudar qualquer coisa. Não é fácil. Eu diria que algumas vezes é mesmo sacrificial. Sacrificial. Mas não existe outro caminho. Como receber os benefícios do amor divino? Amando exatamente como Deus nos ama. Amando através de Cristo, amando por causa de Cristo, crendo que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, que não há outro caminho a não ser Ele, e esse caminho não é apenas o de crer, não é apenas o de falar que crer, mas é também o de praticar essa crença, e essa prática é no favorecimento de todos aqueles que estão ao nosso redor, que nós temos recursos para atendê-los, não lhes virando as costas. Porque Deus, o nosso Deus, que a nós ama e a eles também ama, que a nós conserva, guarda, protege e que a todos eles também guarda, protege, que manda o sol sobre nós e sobre eles, que manda a chuva sobre nós e sobre eles, que deu vida a nós e deu vida a eles. Esse Deus, ele se agrada quando nós demonstramos que aprendemos com ele, com Deus, o que é o amor. Porque Deus é amor, só pode viver com Deus quem conhece o amor, quem sabe o que é o amor, quem pratica o amor. E quando você faz isso nesta vida, você está mostrando para Deus que você aprendeu a lição, que você sabe amar, que você ama a Deus, que você ama as coisas de Deus. Você demonstra isso. E aí Deus te favorece, nesta vida e na outra, neste mundo e no mundo por vir. Jesus no coração. Jesus como espelho, Jesus como referencial de amor, como referencial do amor de Deus, como referencial do amor que nós precisamos praticar no aqui e no agora. Creia em Jesus Cristo, abra o seu coração a Ele, se permita ser ensinado por Jesus, se permita ser dirigido por Jesus, e você vai receber os benefícios do amor divino, agora e sempre. Amém e amém. Nós estamos concluindo a nossa live, mas eu vou permanecer ainda online. Se alguém deseja fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, eu estarei disposto aqui a responder no que me for possível. Peço a você que não se esqueça de dar um likezinho aí, né? Quem sabe, nós temos um canal no YouTube, pode procurar Josinei Robermar Pires lá no YouTube, se inscrever também, esse vídeo vai estar lá para você ver esses e outros que já estão lá, a hora que você quiser, qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, você poderá assistir, e vai estar nos favorecendo também, e favorecendo a manutenção do canal, favorecendo que outras pessoas possam ter acesso a esta palavra de Deus e a outras que já vieram e que ainda virão. Então, faça isso, Josinei R. Pires no YouTube, e aqui no nosso canal, dá o seu likezinho, tá bom? Se inscreve lá, vai ser muito bom. Se ativar o sininho, cada vez que tiver uma gravação nova, você vai ser notificado. Se não assinar, não tem problema, a hora que você quiser, você pode ir lá e assistir. Eu só te peço que se inscreva, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe muito, muito, muito. Que Deus nos ensine a viver e praticar esse amor. Um amor de favorecimento, não a si mesmo, mas aos outros. Uns aos outros. Assim Deus fez, assim Deus ensinou, através de Jesus Cristo, nosso referencial, nosso caminho. Assim seremos beneficiados, nesta vida e na outra. Amém. Fique com Deus, querido.